Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. E dessa feita, nós iremos concluir o capítulo 1, fazendo a exposição dos versículos 12 a 18, aonde Salomão fala da sua experiência, né? E ele vai falar que nada vale a pena. Nada vale a pena. A sabedoria não vale a pena, tá? Ele começa, você tem que analisar Eclesiastes, né, observando o seu contexto histórico, cultural e a ideia de Salomão. Ele começa, tá, falando, e a palavra que permeia o livro é a palavra inutilidade, né? Que a vida é vaidade, que a NAA, que é a versão que eu estou usando para essa exposição, e outras traduções traduziram por vaidade, mas significa transitório. A vida é transitória, a vida passa rápido, é passageira, tudo passa. A vida é uma neblina, a vida é uma névoa, né, que o vento vem, bate e leva embora. Nos primeiros raios de sol de manhã, aquela neblina, aquela névoa vai embora. A vida é uma cortina de fumaça. Salomão analisa a vida, tá, e olha a vida. E ele usa a expressão debaixo do sol 30 vezes, a expressão debaixo do sol 30 vezes, para analisar e para mostrar, tá, que nada vale a pena. O trabalho não vale a pena, tá? A beleza não vale a pena, porque a beleza passa, a juventude passa, a força passa, os amigos passam, tudo passa. Tudo vai passar um dia, né? Você é transitório, você vai envelhecer, você vai morrer. Então, Eclesiastes tem péssimas notícias para nós, né? Então, depois, lá no capítulo 2, versículo 24, ele vai fazer os capítulos, eu falei isso na introdução, né? 6 conclusões ele vai fazer no decorrer do livro, dessa exposição que ele faz, porque Eclesiastes vem da palavra também eclésia, que significa assembleia, ajuntamento, aquele que discursa, aquele que fala para um povo, para uma assembleia, para uma plateia, aquele que está fazendo um discurso para uma plateia. Ele está discursando, falando da vida como um filósofo, daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele analisou, observou, perscrutou e assim sucessivamente. Depois ele vai falar essas 6 conclusões que ele vai fazer, começando no capítulo 2, versículo 24, que a vida só tem sentido se você olhar para Deus, se você temer a Deus, se você olhar além do sol e você aproveitar a sua vida, né, com a sua família, com seus filhos, gozar a vida com a mulher que você ama, viajar, aqui eu estou, né, sendo mais redundante, viajar, né, conhecer as praias do Brasil, né, conhecer o mundo, isso é maravilhoso. Aproveite enquanto você tem saúde, aproveite enquanto você tem vida, porque chegarão os maus dias, que é a idade, a velhice, que você vai querer fazer, mas não vai mais poder, porque a idade chegou, aonde a força foi embora, aonde o vigor foi embora, aonde a alegria foi embora, aonde vai chegar as dores, vão chegar as doenças, e você vai dizer: eu não tenho contentamento na velhice. E a última exposição que nós fizemos, nós dividimos em 2 subdivisões. Primeiro, os versículos de 4 a 7, onde ele fala que nada muda. E os versículos de 8 a 11, onde ele fala que não tem novidade nenhuma. Então ele começa com um total pessimismo. No capítulo 1, capítulo 2, ele apresenta o problema. Tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é passageiro, nada é para sempre, nada é eterno. E a partir do versículo 3, ele vai explicar o problema. E ele, todo o livro, essa é a visão dele, de Salomão, tá? Está baseado aqui, a vida debaixo do sol. E não foi só Salomão, querido, que olhou para a vida, estudou a vida, né? Vários filósofos, todos os filósofos trabalham sobre isso. Por que nascemos? Por que vivemos?
Para onde nós iremos depois da morte? A vida acaba aqui, a vida acaba quando a pessoa morre, como diziam os filósofos epicureus, né? Epicuro tinha essa ideia que não existia céu, não existia inferno, não tem vida após a morte, nada, tá, existe depois que o ser humano morre, morreu, acabou, a vida termina aqui. Então você tem que aproveitar aqui, né? A ideia materialista, isso é mais antiga do que você pensa. Epicuro já pensava sobre isso. E os seus asseclas, os seus seguidores, discípulos, falavam a mesma coisa. Não existe mundo espiritual. O que existe aqui é o mundo material, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, é aquilo que apalpo. Não existe nada. A vida acaba no túmulo. A vida termina no túmulo. No túmulo vazio, frio e solitário. É ali que termina. O ser humano é pó, vai voltar a ser pó, acabou, não existe nada. Mas nós pensamos diferente. Para nós, existe uma vida além do sol. Existe a eternidade. Elias, eu não creio nisso, não tem problema. Eu não vou brigar com você, mas eu creio. Eu creio que existe uma coisa além. Que não tem sentido nós vivemos nesse mundo. Tá? Você olha para a complexidade do mundo, das coisas criadas. Tá? E pensar que a vida se resume do berço à sepultura, que não existe nada além disso, para mim não faz sentido. Eu não sei para você, mas para mim que creio em Deus, que me curvo diante essa vontade soberana, essa vontade suprema, existe algo além do sol, que é a eternidade. Então Salomão começa o seu livro com um pessimismo terrível. Nada muda, não tem novidade. E agora, os versículos 12 a 18, né, onde nós iremos terminar o capítulo 1, ele fala da sua experiência. No versículo 12 ele fala assim, ó: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Versículo 13, ele vai falar que ele começou a investigar. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. E ele conclui dizendo: que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele fala aqui que o trabalho é uma coisa pesada. É uma coisa que Deus colocou uma carga pesada nos ombros do homem. E isso faz-nos arremeter, a voltar, a retroceder lá para Gênesis. Que uma das sentenças da queda foi o quê? Deus olhou para Adão e falou: olha, do suor do teu rosto tu comerás. Suor fala de cansaço, fala de fadiga. Você vai ter que ralar para comer e para sustentar sua família. Ele também fala para Eva: olha, multiplicarei as dores de parto quando você for ter filho, tá? E a mulher e as mulheres que virão de ti, estou aqui parafraseando, também sentirão dor. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Então Salomão ele olha, né, para a vida aqui com um pessimismo terrível, falando que foi Deus que colocou esse enfadonho trabalho, né? Deus colocou o trabalho, impôs aos filhos dos homens, esse trabalho para os afligir, para os cutucar, para os maltratar. Olha a visão pessimista dele. Aí o versículo 14 ele fala assim, ó: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo é o quê? Vaidade, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo passa, né? Tudo é neblina, tudo é névoa, tudo é cortina de fumaça. E isso é correr atrás do vento. Não serve para nada. Em outras palavras, por que você está correndo? Por que você trabalha tanto? Por que você acumula tanto? Por que você não tem tempo para sua família, para sua mulher, para os seus filhos, para os seus amigos? É só trabalho, 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 sendo que você vai acumular tanto e não vai levar nada. Essa é a visão de Eclesiastes, de Salomão aqui. Você não vai levar nada. Você está correndo atrás do vento. Caminhão de mudança não segue enterro. Caixão não tem cofre.
Veja como ele começa o pessimismo, com pessimismo. Ele vai fazer 6 declarações, eu falei isso na introdução, a partir do capítulo 2, versículo 24, a gente vai chegar lá, tá? Ele fala assim, ó, capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano, veja, ele tá mudando já a perspectiva, do que comer, beber e fazer com que a sua alma se desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Então, coma, beba, se divirta, goze a vida com a sua mulher, com seus filhos, aproveite o dinheiro que você juntou, ganhou com o seu trabalho, né? E a partir dessa conclusão, ele vai fazer mais 5 conclusões, né? Para gozar a vida e para viver. Mas aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 14, né? Ele está no pessimismo terrível, parece que ele acordou de mau humor, né? Nada faz sentido, nada vale a pena. Será? É por isso que você não pode concluir o livro de Eclesiastes só no capítulo 1. Você vai lendo o livro e você vai vendo os desdobramentos, né, que ele terá no decorrer da sua exposição. Aí no versículo 15 ele fala assim, ó, Salomão, olha o que ele conclui. Aquilo que é todo não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Salomão, aqui ele mostra a sua impotência, ele mostra a sua incapacidade. Tem coisas no mundo que você olha aqui debaixo do sol, essa é a perspectiva dele. Eu olhando e observando, mesmo eu sendo rei, mesmo eu sendo todo poder, mesmo eu tendo autoridade, tem coisas que eu não posso endireitar. Tem coisas que eu não posso, né, consertar. Tem coisas que faltam e não pode ser contado. Né? Salomão sabia que a corrupção está aí. Salomão sabia que os pobres estavam sendo oprimidos. Salomão sabia que tem incompetentes no poder, governando. Enquanto pessoas que têm competência são subalternas a essas pessoas que estão governando. E ele sabia que ele não podia resolver, porque tem coisas que nós não podemos resolver. Tem coisas que você olha e fala, meu Deus do céu. Né? Aquilo que é torto não pode ser endireitado. Pau que nasce torto morre torto. Essa era a visão de Salomão aqui, ele analisando a vida debaixo do sol, aqui. E Salomão tem razão quando ele fala isso. Né? Só que muita gente prega Eclesiastes de forma errada. Calma, respire fundo. Tá? Mas Salomão era um bobão. Salomão falou bobagem, negativo. Ele está falando da sua experiência. Porque no versículo 13, veja o contexto. Ele se propôs a investigar a vida, olhar um homem, olhar um trabalhador, olhar, tá, a vida em todos os seus ângulos. E ele está dando a sua conclusão, a sua percepção daquilo que ele viu. Então ele olhando para tudo isso, eu não posso ter corrupção. Eu posso acabar com a corrupção no mundo? Não. Eu posso acabar com a miséria do mundo? Não. Eu posso acabar com a pobreza do mundo? Não. Todo governo que entra, todo presidente que entra, todo rei que assume, todo governante que assume, eu vou acabar com a pobreza. Eu vou acabar com a corrupção. Acaba? Não. Então tem coisas aqui, debaixo do céu, debaixo do sol, na terra, né, que não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. Essa foi a conclusão de Salomão. E é verdade. Né? Existe coisa que eu não posso fazer. Aí isso mostra que nós somos limitados. Nós somos limitados. Né? Nós não conseguimos nem olhar para o sol. Você consegue fixar o olho no sol, ou os olhos no sol? Você não consegue. As vistas começam a doer, começam a arder. Principalmente quando o sol está caustigante. Imagina no Nordeste, nasci na Bahia. Né? Meio-dia, irmão, você frita ovo na calçada. O sol de 40, 43, 44 graus. Tá? De lascar o peão. Né? Até a terra é rachada. Você não consegue. Então tem coisas que eu não posso resolver. Tem coisas que eu não posso endireitar.
É isso que Salomão está observando quando ele investigou, quando ele olhou para a vida, quando ele analisou tudo. Ele fala, olha, tem coisas que eu não posso endireitar, tem coisas que eu não posso consertar. E o que falta não pode ser contado. Olha só que conclusão que ele tem. E aí, no versículo 16 a 18, ele vai falar da sabedoria, que até a sabedoria é vaidade, que até a sabedoria é inútil, não resolve para nada. Olha o que ele vai dizer, versículos 16 a 18. Fala assim o 16. Ele vai fazer mais uma conclusão. Eu disse a mim mesmo. Aí ele fala, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os reis, ou todos que governaram Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência, olha, larga experiência da sabedoria e do conhecimento, porque ele investigou tudo. 17. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, a loucura. Mas descobri também que isto é correr atrás do vento. Em outras palavras, não serviu para nada, para bulufas. Eu descobri que isso também é correr atrás do vento. Eu investiguei tanto, eu analisei a vida, eu olhei os peixes do mar, eu olhei os trabalhadores, eu olhei os políticos, eu olhei os pobres, né? Eu tive mulheres, sexo, a bebida. Eu fiz tudo que você possa usufruir. Eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer porque eu tinha poder para isso. Mas eu cheguei a uma conclusão. Se tinha alguém que podia fazer, era Salomão, né? Ele era rei. Ele não era um pobretão. Ele não era um coitado. Ele era rei, um homem importante. Um homem que tinha poder na mão de mandar, desmandar, abrir e fechar. Olha só. Ele chega à conclusão dizendo, olha, a minha sabedoria, meu conhecimento, tudo que eu investiguei é vaidade. É transitório, é passageiro. Eu estou correndo atrás do vento. Não resolveu nada. E no 18 ele fala assim, olha o 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço. Né? E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Isso é verdade. Muitos filósofos, tá, morreram em depressão. Ficaram depressivos. Tá? Quando foi entender o dilema da vida. Não foi só Salomão que discursou sobre a vida, não. Os grandes filósofos da história, é só você estudar filosofia. Isso é claro. Eles se debruçaram sobre esse tema. Sobre a vida. O sentido da vida. E eles se sentiram tão angustiados que tinha coisa que eles não podiam resolver. Eles falaram sobre a vida, sobre a morte. Eles falaram também sobre os peixes do mar. Eles falaram sobre as estrelas, sobre os céus, sobre o sol, a lua. Eles falaram sobre tudo, tá? Dando a opinião deles, assim como Salomão. E muitos deles, tá? Eles morreram com aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de que não podia resolver, que não tinha respostas para muitas das suas perguntas. Porque nós temos mais perguntas a fazer e nós temos poucas respostas para essas perguntas. Essa é a verdade. E quanto mais se tem conhecimento de Salomão, mais dor você tem. Quanto mais conhecimento, mais aflição. Quanto mais conhecimento para entender a vida, o sentido da vida e responder as perguntas que a vida nos traz, você se sente cansado. É cansativo, é enfadonho. É muito enfado, é muita canseira. E é verdade. Por isso que no decorrer da exposição aqui nós iremos ver que ele vai falar, o bom é ser ignorante. O bom é não saber de nada. O bom é não ser sábio. Porque o ignorante vive melhor. Não tem essas preocupações que eu tenho em analisar a vida debaixo do sol, em analisar a vida aqui, no dia a dia, em ver injustiça, em ver pobreza, em ver miséria, em ver catástrofes, em ver coisas que eu não posso explicar, que fogem da minha alçada. Quanto mais conhecimento eu tenho,
Quanto mais sabedoria eu tenho, mais triste eu fico, mais dor eu tenho, mais o sentimento de impotência penetra em mim. Essa é a perspectiva de Salomão aqui, nos versículos 16 e 18 agora, que a sabedoria é vaidade, que a sabedoria é passageira, que a sabedoria é transitória. Né? E nós sabemos do valor, querido, claro, da importância da sabedoria, do conhecimento, do estudo, tem que estudar, tem que conhecer. Mas qual é a ideia aqui de Salomão, o contexto? Né? É que a sabedoria não resolve os dilemas da vida, que a sabedoria não resolve tudo, que a sabedoria não pode consertar o mundo, que a sabedoria não pode resolver aquilo que nasceu torto. Está no versículo 15, né? Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. É nesse sentido que Salomão está falando. Tá? Ele vai falar no decorrer do livro que a sabedoria só vai ter sentido quando olhamos para Deus, quando olhamos para a eternidade, quando olhamos para o eterno que criou tudo isso. Tá? E Salomão sabia muito bem, porque a sua sabedoria foi Deus que lhe deu, foi Deus que lhe concedeu para saber administrar, para saber governar, para saber entrar e sair, para saber, né, a tratar o povo bem, a tratar o semelhante bem, a tratar o próximo bem. Né? Mas ele acumulou tanta informação, que ele conclui no versículo 18, dizendo que na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Isso é verdade. Né? Porque se sente tão sábio, tão entendido, mas não pode resolver e não pode responder todas as perguntas que a vida propõe. Tem perguntas que nós não temos respostas. Tem pergunta que nenhum religioso vai te dar resposta. Né? Como, por exemplo, e aqui nós iremos concluir, como explicar um terremoto, um maremoto, que acaba com um país, acaba com a cidade e mata milhões de pessoas? Como explicar, né, a fome? Porque milhões de pessoas no mundo morrem de fome todos os anos. E nós temos aí bilionários, tá? Gastando dinheiro, seu dinheiro, é porque o dinheiro é seu, e não ajuda essas pessoas. Porque a corrupção, a gente tem prazer de roubar o dinheiro da educação, da saúde, da segurança. Quantas pessoas nessa pandemia morreram nas filas de hospitais porque não tinha aparelho, não tinha respirador, né? As pessoas morreram de Covid aí, porque um político lá desviou o dinheiro, desviou a verba, né? Desviou a verba e muita gente morreu. E você olha para isso, e você vê isso, e você pergunta, mas por que isso acontece? Por que isso? Porque o ser humano é tão ruim assim? Porque existem pessoas más assim? Tem pessoas boas, tem pessoas honestas, tem pessoas trabalhadoras, mas tem pessoas más, desonestas, corruptas, tá? Que só pensa nelas, que só pensa no seu umbigo. Então Salomão analisa aqui, no final, os versículos 12 a 18, ele fala da sua experiência. Ele começa no versículo 13 dizendo que ele investigou, se informou com sabedoria a respeito de tudo que se faz aqui debaixo do céu. E ele chega à conclusão dizendo que a sabedoria, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais sabedoria você tem, quanto mais você aumenta o seu conhecimento, automaticamente aumenta o conhecimento e aumenta também a sua dor. É por isso que no decorrer da sua exposição, ele vai dizer que nós temos que olhar para Deus, olhar para a vida além do sol, olhar para a eternidade, aonde nós encontraremos um sentido para a vida. E nós temos que viver com a nossa família, gozar do nosso trabalho, aproveitar aquilo que nós temos, aproveitar a vida, porque a vida é o dom de Deus, é a dádiva de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. Graça e paz a todos.
Muito obrigado mais uma vez. E se vocês gostaram demais dessa exposição, deixa aqui no seu, né, aqui abaixo, né, os seus comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Deus abençoe a todos mais uma vez. Até as próximas exposições.